estúdios do Tribuna Livre, hoje a doutora Fátima Duques, que vai falar sobre o tratamento dessas doenças das hepatites. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda no nosso programa. A senhora, como especialista que trata diretamente sobre esse assunto, primeiro perguntar sobre a importância dessa campanha do Julho, que é uma campanha que faz com que a sociedade reflita e o governo também sobre as medidas adotadas em relação ao Julho Amarelo. Isso. Bom dia, Bruno. Bom dia, espectadores. E muito obrigada a você e à TV Arapuã pela oportunidade de explicar o que é isso, porque tudo que você consegue melhorar na sociedade é através da informação e da conscientização das pessoas, né? As coisas não dependem só de governo, dependem também das pessoas, né? Então, veja só, esse Julho Amarelo foi instituído por quê? Porque as hepatites virais, elas são um problema de saúde pública há muitos anos e tem uma magnitude tal que não é possível individualmente se resolver. Então, o que é que ocorre? Precisa haver, e isso ocorre no mundo inteiro, políticas de governo e até de Estado, no sentido de prevenir, de diagnosticar e de tratar as hepatites virais. Então, tem esse lado, né, que são das políticas públicas, e tem o lado do cidadão. O cidadão, ele precisa ser informado. Então, o Julho Amarelo, isso foi criado com esse intuito de ser um mês onde há uma conscientização, há um reforço nas medidas públicas para diagnóstico, para informação. E, inclusive, o dia 28 de julho é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, que a gente vai discorrer um pouco agora. Hepatites. Muito se escuta falar em hepatites ligada ao fígado, etc. e tal. Mas, de fato, o que é hepatite ou o que são as hepatites? Pronto. Hepatite é um termo genérico, né, que quer dizer inflamação no fígado. Só que aqui a gente vai falar sobre hepatites virais, porque a hepatite ela pode ter inúmeras causas, pode ser medicamentosa, pode ser por gordura no fígado, pode ser por várias razões, mas os vírus existem, já são conhecidos há bastante tempo, né? Os que a maioria da população já conhece, vírus A, B, C, mas existem também outros vírus D e E que são menos comuns e têm especificidades. E a pessoa precisa saber essa sopinha de letras, o que é que elas significam e por quê? Porque cada uma é um vírus e cada uma provoca um modelo de doença. Qual é a principal, a que mais afeta, a mais comum na população e a mais grave também? Pronto, veja só. A primeira é hepatite, vamos conversar no ABC, né? Isso, a primeira, são três, né? ABC. Que a gente vai focar aqui. A primeira é a hepatite A, que é uma doença ligada a questões de ausência de esgoto e às vezes que no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muitas populações que não têm essa parte sanitária resolvida. E também nas pessoas que têm isso, há alguns comportamentos que é necessário que se faça: lavar bem os alimentos, comer alimentos bem cozidos na sua maioria. Por quê? Porque a transmissão, ela é oral, você ingere o vírus, né? Parece esquisito, mas houve alguma contaminação, sobretudo pelas fezes, em alguma água ou alimento contaminado, então nós ingerimos e desenvolvemos a hepatite por vírus A. É aquela que todo mundo conhece, que dá um olhinho amarelo, vômito, febre, o indivíduo fica acamado, então faz uma hepatite aguda e geralmente 30 dias depois, né, com ou sem médico, somente com sintomáticos, como ela é autolimitada, ela se resolve sem problemas, né, em 99% dos casos. Para essa vacina, né, tem essas medidas sanitárias e já existe também uma vacina. A hepatite B, as hepatites B e C já são diferentes. Por quê? Todas duas, elas são com contaminações diferentes dessa que a gente falou. E podem ter, por exemplo, vamos separar, o vírus B. Ela tem uma contaminação igualzinha do HIV. É via sexual e
pelo contato do sangue. Então, é considerado uma doença sexualmente transmissível. Então, existem alguns comportamentos que realmente devem ser evitados para prevenir a doença, e a coisa fundamental que todo médico, não é só o especialista, ele tem que lembrar disso, é que existe vacina contra a hepatite B já há muitos anos, disponível no SUS, também em clínicas privadas, mas o SUS tem aí, a vacina é excelente e, inclusive, nós tivemos recentemente, por essas questões político-ideológicas, uma luta contra a vacina, mas assim, do ponto de vista de saúde populacional e individual, a vacina de hepatite B foi talvez um dos maiores avanços que ocorreram na humanidade, junto com todas as outras vacinas, que junto com os comportamentos é a única medida capaz de prevenir e de mudar o curso epidemiológico dessas doenças. E isso é que é o fundamental. Essa não cursa com esse olhinho amarelo, com a febre e tudo. Ela é assintomática na maioria dos casos. E a hepatite C também é considerada, ela é carimbada como o que se chama de epidemia silenciosa. Porque você pode contaminar hoje, geralmente por algum tipo de instrumento, pérfuro cortante, um alicate mal esterilizado, uma agulha compartilhada, sobretudo nos indivíduos drogados, né, que hoje é um grande modo de contaminação, você compartilhar a agulha para usar droga injetável. Então, a hepatite C, ela passou a liderar o transplante hepático. Por quê? Porque essas hepatites B e C, elas são responsáveis por duas coisas que são fundamentais que o indivíduo saiba: cirrose e câncer de fígado. Ela evolui para essas situações. Então, é necessário, Bruno, que as pessoas tenham noção disso e que façam o teste. Existem disponíveis no SUS, que em alguns postos, e aqui em João Pessoa existe o HU, que é serviço, o Hospital Universitário, serviço de referência, né, de hepatites, e o Hospital Clementino Fraga, que tem testes rápidos. Você chega, faz o teste rápido de hepatite B e C, em 30 minutos você sabe se você é portador ou não. Ô, doutora, eu queria perguntar à senhora, hepatite, qual a questão da letalidade, taxa de letalidade da hepatite? É uma doença perigosa, mata o cidadão? Mata, sim. Ela não mata essas hepatites crônicas, né? Porque tem que fazer a diferença. Vírus A, hepatite aguda. Vírus B, cronifica. E uma pessoa com uma ótima aparência, com aparência de grande saúde, ela pode ser contaminada, passar muitos anos com saúde, e esses vírus B e C, eles vão destruindo, né, o fígado, e de quebra, que isso é que é o pior, o indivíduo desenvolve cirrose e pode desenvolver câncer de fígado. Então, isso é uma coisa que precisa o indivíduo saber, não precisa se apavorar, né? Por quê? Porque, quer dizer, se descobrir hoje que tem hepatite C, por exemplo, como é que ele faz isso? Vai no Clementino Fraga, dá um anti-HCV positivo, por exemplo, que é o nome do marcador que se faz, ou um HBsAg positivo. Então, daí é obrigatório uma consulta, né, para você firmar o diagnóstico e escolher o tratamento. Para todas as duas, B e C, tem tratamento. Quando você tem diagnóstico precoce, é uma maravilha. Por quê? Porque aí você consegue evitar essa progressão da doença. Então, assim, isso aqui é uma mensagem que eu quero passar, não é só para os pacientes, não, é para todos os médicos. Hoje a categoria médica mais consciente disso são os gastroenterologistas, os infectologistas, os hepatologistas e as ginecologistas de obstetras, que esses marcadores de diagnóstico já fazem parte dos exames, sobretudo pré-natal. Mas é fundamental que, se o indivíduo tenha acima de 40 anos, e esse ponto de corte de idade foi estabelecido porque se viu que o maior número de casos era nos indivíduos a partir dessa idade, e isso foi no mundo inteiro
se estabeleceu isso. Totalmente assintomático. Se não tiver fator de risco, né, se não usar droga, se não tiver esses outros fatores que eu falei, quando for ao médico de qualquer especialidade, pode pedir para fazer pelo sangue os testes de hepatite B e C para diagnosticar e tratar. Porque tem uma coisa que mudou a face das hepatites, que foi o tratamento. Né? O tratamento. O vírus B a gente não consegue, na maioria das vezes, né, curar, mas controla o vírus e evita a cirrose e o câncer. Mas a hepatite C foi uma revolução. Hoje o tratamento é um comprimidinho durante 8 a 12 semanas e o indivíduo fica completamente curado. Doutora, muito obrigado pela entrevista conosco, um grande abraço e boa sorte para a senhora, tá bom? Obrigada, e espero que tenha passado essa mensagem. As pessoas precisam vacinar contra a hepatite B e fazer o teste diagnóstico para saber se tem ou não hepatite para poder tratar, que inclusive isso é disponível no serviço público. Obrigado. São 7h35, nós hoje